Fala, galera do BTP News. Estamos aqui para mais uma entrevista, dessa vez em um formato diferente por conta da pandemia. E nossa convidada de hoje é a diretora Érica. Primeiramente, boa tarde e obrigada por aceitar conversar com o jornal BTP News. Bom, a senhora está há 6 anos no ramo da educação. Desses 36, 32 só no Belmiro. E desses 32, 27 só na direção. Eu queria saber o que a senhora pode resumir dessa trajetória. Bom, 32 anos no Belmiro, quando eu vim para cá, né, eu vim de Colatina, vim para Vitória, e fui para o Belmiro, e de lá eu nunca mais saí. Nunca tinha passado pela minha cabeça assumir a direção de uma escola, mas quando surgiu o convite, eu assumi, aceitei, né, o convite, e confesso que fui surpreendida, porque me identifiquei muito com a função. Foi muito gostoso, a escola é um ambiente muito agradável, muitas conquistas a gente conseguiu, né, a escola inicialmente era só de ensino fundamental, primeira a quarta série, né, antiga, né, primeira a quarta série no matutino, no vespertino, o ensino fundamental 2, de quinta a oitava série. E aí tinha um segundo grau técnico. E aí, várias conquistas, a gente foi várias lutas para conseguir ampliar o espaço da escola. Aí a gente conseguiu esse outro terreno atrás, onde a escola foi ampliada, dobrou a quantidade de alunos, né? De uma média de 700, a gente foi para 1.200 alunos, né? E veio o ensino médio, o Fundamental 1 saiu para dar lugar ao ensino médio, e cada vez que a gente assume uma nova etapa, nova modalidade, a gente vai aprendendo mais, vai descobrindo mais coisas, e eu confesso que trabalhar com o ensino médio é muito, muito prazeroso. Os alunos correspondem muito às expectativas da gente, às propostas. Então, assim, é uma trajetória bem longa, né? De muitas alegrias, muita tristeza, muita, muita, muita história para contar. Nesses 27 anos de direção, você se sente motivada a trabalhar? Por incrível que pareça, sim. A gente termina o ano letivo cansada, achando assim, eu não vou aguentar voltar mais. Mas basta iniciar o ano letivo, a gente se empolga, e toda a motivação retorna, e a gente vem desafios novos, e a gente se sente como se estivesse começando aquele dia. A gente sabe que a escola tem várias demandas físicas também, que não dependem só da senhora, né? Então, você se sente frustrada quando algum aluno ou professor te faz um pedido e você não consegue atender? De fato, isso é o que mais entristece a gente, é o que mais, de fato, deixa frustrado. Quando tem uma demanda que não pode ser resolvida por mim. Por exemplo, em relação ao espaço físico, uma coisa que me entristece muito é a nossa biblioteca, que é um espaço onde eu acho que até em escolas particulares a gente não tem um espaço tão bom, né, tão bem distribuído como a nossa biblioteca. E o fato de não ter uma bibliotecária, um profissional qualificado para atuar ali dentro, faz com que a gente não consiga utilizar ela da maneira que seria possível, né? Que é o objetivo de uma biblioteca, né? Isso entristece. A parte de refeitório, que a gente também não tem, que a gente improvisa. E outras demandas também, né, Bárbara? Sempre vem surgindo, um aluno questiona, um aluno solicita, pede, a própria sala dos professores, vão sair de fora dos alunos, vão para o lado dos profissionais.
A gente não tem uma sala de professor que tenha, atenda, né, de maneira satisfatória. Você vê que a gente fica apertado lá dentro. E tem um espaço físico até para construir, para ampliar. Só que aí foge da minha autonomia, né? Eu não tenho poder para mexer em nada que se refere à estrutura física da escola e nem recursos humanos, né? Eu tenho que conviver e desenvolver o trabalho com aquilo que o Estado proporciona somente, né? No início do ano, a escola passou por uma reforma, né? As salas ganharam pinturas novas, data shows, trocaram os pisos. Só que tem uma grande reclamação que já vem de anos atrás, que os alunos, às vezes até os professores, eles pedem um ar-condicionado, principalmente quando chega o verão, que as salas ficam muito quentes e podem até atrapalhar o desenvolvimento de alguns alunos. A senhora estuda essa possibilidade da implementação de ar-condicionado? A gente já fez várias vezes esse tipo essa pesquisa, levou essa demanda para a Secretaria de Educação, só que é o seguinte, nós, diretores, não temos autorização para instalar ar refrigerado em sala de aula. A Secretaria de Educação veda muito isso, porque antes de fazer esse tipo de instalação, tem que ser mexido em toda a parte elétrica da escola. A nossa parte elétrica, o disjuntor, não tem capacidade para ar refrigerado com a potência que tem que ter, né? Então, isso requer obra da Secretaria de Educação, e aí eles não fazem, eles também não autorizam, tanto que as verbas que a gente recebe, a verba estadual para manutenção da escola, tem uma portaria que veda a aquisição de aparelhos de ar refrigerado, não podem ser comprados. Quem dera, se pudesse, a gente já tinha até colocado. A gente já pensou até em campanhas, rifas, tudo isso. Só que a gente esbarra na autorização da Secretaria de Educação, infelizmente, né? Porque tem que ter primeiro uma obra na escola para a adequação da parte elétrica, né? Da rede elétrica. E nesse cenário atual, que as aulas já estão 2 meses paradas devido à pandemia, como a senhora vê o atual momento da educação? Bom, a gente vê a Secretaria de Educação não medindo esforços para tentar manter esse vínculo ativo, né, entre aluno, professor, escola, né, os professores estão desenvolvendo tarefa, estão buscando, só que a gente precisa ter o pé no chão e reconhecer que a gente não consegue chegar a todos os alunos. Nesse momento, infelizmente, quando a desigualdade social mais fica evidenciada, né? Porque a gente vê assim que as aulas na TV, muitos alunos não conseguiram ter acesso, a própria Pela internet pela também. internet, por mais que o governo venha buscando estratégias, a gente vê que não é possível, a gente não consegue atingir. E a gente percebe também, no decorrer dos dias, uma desmotivação muito grande por parte dos alunos. Né? Alunos que no início cumpriam tarefas, agora não estão cumprindo mais. Então, por mais que a gente tente, também por questões também de emocionais, né, Bárbara? Porque quantos de nós, quantos alunos já estão com familiares doentes, passando por necessidades, porque alunos que antes tinham uma tranquilidade, né, dentro de casa, hoje o pai não pode trabalhar, a mãe não pode trabalhar, não pode sair, e isso faz com que não tenha renda dentro de casa para a aquisição dos itens, né, de primeira necessidade, e isso vai abalando emocionalmente, né, então a gente tem, quando a gente retornar, a gente vai ter um trabalho muito intenso para resgatar não só o conteúdo, a parte, né, intelectual, a gente vai ter que trabalhar emocional também.
que foi muito abalada, né? Então, falando em emocional, muitas das vezes a gente ouviu da senhora, pode trazer aqui para conversar comigo. Essa famosa frase, quando você ficava sabendo de algum problema pessoal, de algum aluno, ou até mesmo de algum profissional que trabalha lá. Eu queria saber se a senhora tem a consciência de como a gente se sente acolhido com essa conversa, de como é importante para cada aluno essa conversa. Olha, isso é uma das questões assim que eu mais tento observar e trabalhar em todo o meu período, né, de direção da escola, porque eu sempre percebi isso, que às vezes as pessoas, primeiro, ser acolhido não tem coisa mais gostosa, né? É muito bom chegar no lugar e sentir que ali as pessoas sorriem para você, as pessoas cumprimentam, as pessoas te enxergam, que todo mundo gosta de ser enxergado, né? De ser visto. Já é um primeiro momento, né? O primeiro impacto. E muitas vezes meu rendimento cai, às vezes não por desleixo ou por desmotivação, é porque algum problema emocional está me, me tirando, né, da concentração, me mantendo, né, lúcido, firme. E quando eu peguei a direção, eu tive um professor que me ensinou muito isso. O que ele fazia? Ele era um excelente observador em sala de aula. Aí ele chegava para mim e dizia assim: minha diretora, tem um aluno que você podia conversar com ele. Esse professor, acho que foi o que primeiro identificou essa habilidade minha de conversar. Chegava e falava: ó, esse menino era assim, eu estou notando ele diferente. E aí eu trazia, principalmente os meninos do segundo grau técnico da época, né? E quando eu começava a conversar, aí eles falavam ou que tinham perdido emprego, ou que a namorada achava que estava grávida, eram N assuntos, né? E a gente começava a conversar e eu percebia que como isso ajudava. E a partir daí eu fui sempre exercendo essa habilidade minha de conversar. E eu percebo que isso tem ajudado muito. Por isso eu sempre peço aos professores, ó, se vocês sentirem algum aluno, até aluno rebelde, que você percebe que ele está agressivo, pode trazer para eu conversar. E aí a gente conversa e eu percebo que isso dá um resultado muito bom. Levando em consideração os problemas, porque a gente sabe que a escola, por mais que seja um lugar que ajuda muita gente, muitas vezes a gente passa por uns problemas desse tipo. Você acha que deveria haver na escola um profissional, uma psicóloga, por exemplo, que esteja voltado só para isso, para ajudar os alunos? Com certeza, isso é o que a gente mais busca junto à Secretaria de Educação. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no magistério, a equipe administrativa era formada por o diretor, o supervisor pedagógico, que é o pedagogo que a gente chama hoje, e existia o orientador educacional, que era o que faria esse trabalho. E com o tempo o Estado juntou o orientador educacional no pedagogo num único profissional. E aí a própria formação do pedagogo não é voltada para essa área, né? De trabalhar essa questão emocional. E a gente vem pedindo isso, porque hoje a gente tem na área do magistério o profissional que faz especialização em psicopedagogia. Se a gente tivesse em cada escola um elemento desse, já ajudaria muito. Por quê? Tem questões que a gente até consegue intervir e resolver, mas a gente também iria identificando aquele que precisa ir para um psicólogo, entendeu? Ou às vezes um diálogo com a família resolve, porque a gente sabe o quanto o adolescente tem conflitos com a família. De uma certa forma, isso é normal, faz parte da idade, só que tem conflitos que agravam, né? E que não podem, aí desestrutura tanto a família como e pode até afetar também o aluno dentro da sala de aula. Não, isso é o que mais afeta, né, Bárbara? O aluno, se você não estiver emocionalmente bem,
você acaba não produzindo, né? Isso vale para professor, vale para todo mundo, né? E a frase trabalho, dedicação e amor seria o que resumiria bem a sua história com a família de Belmiro? Como falhou a pergunta? Faz de novo. Trabalho, dedicação e amor. Isso resumiria bem a sua trajetória, história com a família de Belmiro? Ah, com certeza. Eu, em primeiro lugar, eu me identifiquei muito com o magistério, né? Eu fui para o magistério, acabei fazendo essa opção pelo magistério, então, que eu já gostava. Minha mãe costumava dizer, desde quando eu era, como eu brinco que as meninas falam assim, quando eu era pequena, né? Estou pequena até hoje. Mas quando eu era criança, minha mãe sempre dizia que eu tinha certeza que ia ser professora, ela falava, né? Por causa do meu jeito. Mas, assim, então, eu me identifiquei muito com o magistério, adoro. Então, quando você faz o que gosta, já 80% já te garante fazer bem feito, eu acredito, né? E aí, quando você vem para uma escola que tem um ambiente também agradável, onde toda a equipe, os alunos correspondem com esse pensamento seu, fica muito mais fácil, você se sente mais à vontade, e quando você fica à vontade, você também fica motivada. E a motivação é o que faz a gente fazer sempre as coisas bem feitas. Lógico que a gente erra, né? Porque a gente é humano, nem sempre a gente acerta. Às vezes a gente tem, até pensando que está acertando, a gente está errando, mas ali a gente tem um diálogo muito bom dentro do livro. É uma gestão que dialoga, você vê professor, participa, alunos. A gente brinca muito que a gente, quando fala dos alunos do Belmiro, eu falo assim que os nossos alunos são a elite de todos os bairros da Serra. Aí as diretoras ficam comigo. Outro dia até uma diretora falou que uma ex-aluna dela foi até a escola e ela estava uniformizada. Ela falou assim, mas por que no Belmiro você vai uniformizada e aqui você não usava uniforme? Aí ela falou assim, porque lá é diferente. Lá todo mundo vai de uniforme, todo mundo vai direitinho. Foi muito engraçado ela me contando, né? Mas é por isso, porque vocês são... Eu acho que você tem um comportamento, você vê que a gente não tem agressão dentro da escola, a gente não tem, né, não tem esse clima que amedronta, como tem nas outras escolas. Então, a gente tem esse diferencial. E isso é muito bom. É mesmo. Então, para finalizar, o que a senhora gostaria de dizer para todos os alunos e profissionais que trabalham na escola? Neste momento, a mensagem que eu queria deixar seria que isso tudo vai passar, que a gente vai superar, a gente vai estar em pouco tempo, todo mundo junto novamente, podemos se abraçar, podemos se tocar, né, matar a saudade, mas que precisa ter fé. Não pode perder a fé, não pode perder a motivação nos alunos e nos professores, a gente continuar desenvolvendo o nosso trabalho, mesmo que à distância, com bastante dedicação e qualidade, alunos empenhados em cumprir, para não se distanciarem do conteúdo acadêmico também, e que eu não vejo a hora de estar pertinho de vocês de novo, abraçar, todo mundo junto outra vez. Então, em nome da equipe do jornal, eu queria agradecer pela sua presença, por você aceitar estar aqui, e queria deixar nossas felicitações pelos seus 27 anos à frente do Belmiro, e dizer que a gente tem muito orgulho de você fazer parte dessa história, de você ser nossa diretora. Principalmente eu, que fiquei 7 anos no Belmiro e evolui muito como pessoa. Muito obrigada. Que bom. Obrigada, meu amor. Um beijo. Tchau. Tchau.